Gostaria de lembrar para vocês, então, que nós estamos trabalhando aí o capítulo sobre política, né? Saímos de um capítulo sobre religião e agora estamos trabalhando um capítulo sobre política. E dentro da reflexão que nós queremos fazer, então, dentro desse capítulo, nós vamos trabalhar na manhã de hoje a formação dos Estados nacionais, como os senhores podem ver aí, né, no slide que eu estou preparando aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, então, sem muitas delongas. A nossa manhã passa muito rápido, é a última aula, para a gente despedir-se de mais essa semana de trabalho. Então, vamos lá. Então, quando nós falamos de Estados nacionais, né, nós estávamos falando na aula passada de poder, a gente observa como que o poder mudou de mão. O poder agora, né, que pertencia à igreja no período feudal, passa para a mão de nobres privilegiados com o apoio da burguesia. Então, dois personagens são importantes aqui agora dentro do cenário sociológico. Os burgueses, que irão emprestar o seu dinheiro para um dos senhores feudais. E este senhor feudal vai estabelecer uma série de guerras aqui na Europa e ele vai começar a conquistar, portanto, outros territórios. Nós temos o início dos primeiros estados modernos, estados estes que têm um grande território, que começam a unificar a sua língua, pesos e medidas e tudo quanto. E, nesse sentido, né, os burgueses são os grandes privilegiados. Claro, o amigo do rei também, né? Mas principalmente o burguês. E o burguês vai ganhar muito dinheiro por causa do sistema do mercantilismo. Mercantilismo que se pauta no protecionismo. Então, o burguês tem um mercado protegido só para ele vender os seus produtos. Claro, ele tem o compromisso com o rei, né, para pagar um grande número de impostos. Nós temos a experiência aqui dos Estados nacionais também das colônias, que servem para garantir a economia da metrópole. As colônias, então, são sugadas, as colônias são parasitadas, né? Nós temos também esses estados nacionais que utilizam de todos os meios possíveis para incrementar a sua economia, inclusive a pirataria, né? Roubar os outros e etc. E eles trabalham sempre com balança comercial favorável, né? E lembrando que o metalismo é uma das características, né? Cada vez mais metais são guardados para o lastro da economia e, logicamente, o fortalecimento do poder do rei. Então, nós vamos ter o Estado moderno, que é também absolutista. Então, só o rei é que manda, portanto, no pedaço. Este Estado moderno, este Estado absolutista, ele também tem por características, como a gente pode observar aqui, o estabelecimento de uma burocracia administrativa. Ele tem que ter funcionários públicos que cumpram as ordens, e esses funcionários públicos têm que ser preparados intelectualmente. Então, nós temos aí, então, os iluministas, né, se dando bem aqui no Estado moderno também. Lembrando para vocês dos militares, né, da força militar, da força física, que cada rei absolutista tem que ter para manter o poder. Já falamos também das leis que são criadas e estabelecidas, leis, inclusive, que vão favorecer, né, basicamente, os amigos do rei e tudo quanto, né? E, logicamente, né, a unificação do sistema tributário, sistema econômico, para gerar uma alta taxação para o Estado, para gerar impostos e para garantir, como nós já falamos anteriormente, os lucros dos amigos burgueses.
Então, observem, nós temos o surgimento aqui no mundo moderno de uma nova mentalidade, de uma nova estrutura. E outro elemento muito importante dentro desta nova estrutura de mundo que surge, dessa nova estrutura social, né? Estrutura de mundo aqui é também uma estrutura social. É justamente a questão das constituições, que vai ser elaborada a partir dos princípios iluministas, né? Então, observem, para vocês verem, né? De certo modo, o sistema absolutista, ele, com o poder concentrado na mão do rei, ele, mesmo tendo a burguesia por amigo, não favorece totalmente a burguesia, muito pelo contrário, favorece muito mais a aristocracia do que a burguesia. Então, a burguesia experimentou alguns poucos privilégios e a burguesia ainda quer mais. Por isso, a burguesia, então, ela pensa, ela se orienta através dos princípios do liberalismo. Então, a burguesia quer um mundo mais liberal, porque o mundo liberal, logicamente, irá favorecê-los. Então, de certo modo, vamos dizer assim, na lata, né? A burguesia muda de lado. A burguesia muda de lado. Então, a burguesia estava do lado do rei e agora não está mais. Muito pelo contrário, a burguesia agora deseja um instrumento para limitar o poder absoluto. A burguesia também quer o seu quinhão. A burguesia também quer a sua parte de poder. Então, por isso, ela vai financiar com o seu dinheiro, com o seu recurso, várias revoluções. E a primeira revolução bem-sucedida será na Inglaterra, no ano de 1688, que é a Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa que vem depois de uma série de conflitos, onde nós temos o parlamento litigando com os reis, inclusive contratando Oliver Cromwell para defendê-los e tudo quanto. Mas processo que é consolidado em 1688, quando a família real inglesa ela perde o poder, né? Ela já tinha sido derrotada por Oliver Cromwell, mas agora ela perde de fato o poder, e quem vai mandar agora é o parlamento. O parlamento era constituído de burgueses, e dentro do parlamento inglês, então, surge a figura do primeiro-ministro para implementar a ordem liberal e para implantar a Constituição. Lembrando que quase 100 anos depois é a vez da burguesia se livrar dos ingleses lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos também implementarem a sua Constituição, seu sistema liberal. E logo depois dos Estados Unidos, nós temos a França, né, com suas 3 ideias, que são princípios sociológicos que vão, portanto, influenciar o mundo inteiro. Liberdade, igualdade e fraternidade. Pronto. Nós temos, a partir de agora, constituições que garantem os direitos individuais dos cidadãos e que limitam significativamente o poder do Estado, né, do molde que queria, portanto, a burguesia, do jeito que queria a burguesia. Então, veja bem, temos, então, o declínio do modelo absolutista, o rei absolutista, então, ele perde, portanto, o seu poder, né? E nós temos o estabelecimento dos direitos civis e políticos, dos direitos constitucionais a partir de então. Eu aproveito, já que nós estamos aqui na área de sociologia, observando uma reflexão geral sobre essa temática, eu gostaria que vocês observassem aqui que os direitos fundamentais que estão dentro das constituições, eles não nasceram todos de uma vez. Os direitos constitucionais, eles foram sendo construídos ao longo de uma experiência histórica, de uma experiência muito grande. Então, a gente vai chamar assim de direitos de primeira geração, que são aqueles direitos lá da liberdade, né? Ou seja,
é aqui bem do início aqui do Estado liberal, aqui do século XVIII, principalmente, né? A não ação do Estado diante de algumas situações, as liberdades públicas e individuais dos indivíduos. Então, aqui são direitos de primeira geração. Entretanto, nós temos uma evolução, né? Mais à frente, já no século XIX, nós temos aí a questão da igualdade. Então, veja bem, são direitos agora voltados para as questões sociais, como, por exemplo, o direito dos trabalhadores. As condições eram péssimas nas fábricas e tudo quanto, então nós temos uma nova geração de direitos. Uma nova geração de direitos que vai atingir outras áreas sociais, né? Como os trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, como a educação, a saúde, e os centros urbanos, né, com sua moradia e tudo quanto. Os direitos de primeira geração, então, eram guiados e conduzidos pelos liberalistas, que eram os pensadores iluministas, e os direitos de segunda geração serão conduzidos pelo processo da Revolução Industrial, que se estabelece em vários países europeus. E a partir da segunda onda da Revolução Industrial, esses direitos de segunda geração chegam também aqui dentro do panorama histórico. Direitos de terceira geração. Então, são direitos pautados na fraternidade e na solidariedade. Aqui nós temos o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, o nascimento aqui dos direitos humanos. Os direitos humanos são chamados direitos universais, né? Declaração Universal, dos Direitos Humanos, DUDH. Então, aqui agora chega a fraternidade e chega a solidariedade, que é proposta para todos os povos, que vai ser difuso, então, para as nações. Lembrando que na ONU, hoje, nós temos 193 países membros. E nos nossos dias atuais, na nossa atualidade, né, no nosso momento atual, nós temos os direitos de quarta geração. Os direitos de quarta geração seriam que a humanidade, então, toda tivesse acesso aos alimentos, tivesse acesso à internet, né? Olha o contexto agora, tanta gente que não tem internet, tanta gente que quer estudar e não consegue, e tudo quanto. Então, nós chamamos de direitos de quarta geração. Direitos aí ligados à engenharia genética, né? Tratamentos de saúde, etc., de softwares, computadores, meios eletrônicos, também dos alimentos transgênicos, né? Que fornecerão mais nutrição à humanidade, mas que devem ser estudados com a devida calma, com a devida atenção. Tá vendo? Então, meu caro estudante, nós estamos tendo, de certo modo, né, dentro da nossa perspectiva social, uma evolução. E dentro desse processo de evolução das sociedades humanas, dentro desse processo de evolução do Estado moderno, o povo vai ganhando cada vez mais poder. O povo vai ganhando cada vez mais possibilidades, né? Evidentemente. E quando nós falamos do povo no poder, nós temos que fazer uma reflexão certa e justa sobre aquilo que nós chamamos de sociedade civil. Conceito que nós já estudamos anteriormente em cultura, mas volta aqui de novo dentro da política. Porque lá, dentro da questão da cultura, nós falamos que a sociedade civil dos dias de hoje é uma sociedade voltada para a tecnologia, né? Voltada para a interação, para a interconexão. A interconexão ela é muito importante dentro da sociedade civil. Só que aqui agora nós estamos falando de uma outra reflexão. Nós estamos falando que o povo tem poder, que o povo participa, que o povo toma as decisões,
que o povo muda os rumos históricos. Vamos dar um exemplo da sociedade brasileira. Há pouco tempo atrás estava no poder o PT, a esquerda. Não está mais. Foi a sociedade civil, portanto, que de modo organizado e de modo justo, né, mudou o sistema de comando. Então, a sociedade civil, na atualidade, nos nossos dias, né, ela ganhou cada vez mais força, cada vez mais poder de decisão por causa do sistema capitalista, por causa da liberdade que propunha este Estado moderno. E ela ganha cada vez mais força nos dias atuais por causa de um processo que nós temos chamado de globalização. Lembrando que esse conteúdo globalização nós iremos estudar também esse ano em um capítulo à parte também. É o mundo globalizado que nós temos aqui, então. Um sujeito que vai analisar muito bem esta nossa sociedade civil na atualidade é este filósofo, sociólogo aqui, chamado Habermas. Estou colocando aqui a fotografia para vocês. E dentro desta sociedade civil que tem poder, né, Habermas elaborou a teoria da ação comunicativa. Então, pode marcar aí no seu caderno, né, no seu material, Habermas, ação comunicativa. Então, o que é ação comunicativa? Para que exista realmente a participação da sociedade civil, para que a sociedade civil demonstre realmente que ela tem poder, que ela é um instrumento de poder, tem que existir uma ação comunicativa. A sociedade civil tem que obrigar os governos constituídos a ter uma ação comunicativa. Tem que ter uma comunicação, meu caro estudante, sem ruídos. Uma comunicação direta entre os poderes e entre as pessoas. Hoje, até nos nossos dias atuais, né, você pode chamar também esta ação comunicativa de transparência. Talvez seja a palavra que mais se prefere utilizar nos dias atuais. Tem que se dar transparência das coisas. O povo tem o direito, porque o poder pertence ao povo, o povo tem o direito de saber o que está acontecendo. Então, o governo tem que dar comunicação daquilo que ele faz. Então, veja os 4 elementos aqui da ação comunicativa. Elemento número 1. Aquilo que for dito tem que ser compreendido. Quem está no governo tem que ter uma comunicação direta, tem que saber comunicar. Tem que fazer do jeito com que as pessoas entendam. Então, por isso que o governo ele é obrigado a investir em publicidade. Ele é obrigado a investir em propaganda. E tem que ser uma propaganda direta, não pode ter subterfúgios, não pode enganar. Porque nós temos aqui um segundo elemento, segundo Habermas. Aquilo que é dito tem que ser verdadeiro. Então, se o governo der uma comunicação falsa, ele tem e ele pode ser destituído. Eu lembro para vocês aqui, quando Dilma foi impeachmentada, a justificativa foi pedaladas fiscais, ou seja, ela estava enganando a população brasileira, né? Ela estava fazendo manobras fiscais, pegando dinheiro de bancos e etc., né? Então, ela não estava utilizando o dinheiro do governo, ela não estava agindo com transparência e com verdade. Então, a ação comunicativa nesse nível 2 é sempre apresentado que é verdadeiro. O nível 3, segundo Habermas, né, o emissor, ou seja, aquele que faz a comunicação, né, aquele que diz, ele tem justamente que fazer com que as pessoas, né, entendam a ação comunicativa, e ele tem que justificar
né, pelas normas corretas do idioma. Eu vou voltar em Dilma aqui, vocês me peço desculpa para vocês, né? Mas deixa eu voltar, porque Dilma era muito pitoresca. Eu também estou cansado de bater só no Jair, né? Vamos voltar na Dilma lá. Mas a Dilma, quando comunicava, era um Deus nos acuda. Quando ela abria a boca, coitada, ninguém entendia o que ela queria dizer. A gente tinha que ficar adivinhando as coisas, né? Então, tem que se utilizar as normas cultas, né? E tudo quanto, até a Luísa está falando aqui também pelo chat, o presidente vive se contradizendo, né? Hoje mesmo, acho que foi hoje, foi ontem, ele falou que ele não falou que o coronavírus não é uma gripezinha, falou, nunca falei isso. Então, ele anda na contradição. Então, segundo Habermas, como é que um governo desse pode dizer a verdade, pode se comunicar com as pessoas? Né? O emissor ele tem que ser sincero, e o emissor tem que ter uma questão de direito e de verdade universal, porque ele está representando as pessoas. Fiquei muito contrariado esses dias para trás, quando o nosso líder, né, que é motivo de chacota no mundo inteiro, falou que tinha gente comprando madeira do Brasil de modo ilegal. E ele ia soltar uma lista, e ele não soltou a lista. Ele é um mentiroso, ele fala uma coisa num dia, fala outra coisa no outro, como é que é possível? Depois ele falou que só a França, né? Aquela briguinha que ele tem lá com a França e etc. Então, tem que a sociedade civil brasileira, né? Ela pode achar muito engraçadinho, mas no momento da seriedade, possivelmente as decisões serão outras, né? Nos momentos mais sérios, possivelmente o povo brasileiro vai tomar um novo rumo, como aconteceu nos Estados Unidos da América. Então, meu caro estudante, então, além da ação comunicativa, né, apresentada aqui por Habermas, nós temos outros autores, como o Arato, que ainda está vivo, e o Cohen, que também está vivo, né? Um nasceu em 44 e outro nasceu em 46. Dentro da sociologia desses dois autores, né, muito importante a reflexão que eles fazem sobre sociedade civil, inclusive, eles chamam até de sociedade civil de terceiro setor, né? Então, o primeiro setor é o Estado, o segundo setor são as empresas, né? E o terceiro setor é a sociedade civil. E veja como é que as coisas estão conectadas hoje. Hoje nós temos uma esfera de interação social, né? Imagina bem, se uma empresa vende ou desrespeita a natureza, destrói o meio ambiente, se a sociedade civil ficar sabendo, não vai comprar mais aquele produto. Não vai comprar mais aquele produto. Porque a sociedade civil, o terceiro setor, está de olho. O terceiro setor tem associações, o terceiro setor tem movimentos, o terceiro setor tem formas de comunicar, e o Estado não tem como interferir na comunicação das pessoas. Se o terceiro setor, então, não vai com a cara, por exemplo, de um presidente, acabou. Vamos voltar lá em Dilma. Quando Dilma falava, o povo saía na janela para bater panela. O terceiro setor, então, ele tem uma força terrível, né? Na verdade, o poder dentro deste mercado, dentro desse Estado moderno, desculpa, o poder está na mão da sociedade civil. É a sociedade civil, portanto, que determina. Claro que nós temos sociedades civis mais organizadas e sociedades civis menos organizadas. Veja para você ver aqui, né? A sociedade civil no mundo se organiza principalmente através de ONGs. Mas a gente está caminhando para um governo muito autoritário, né? Que fica negando até aquilo que as ONGs dizem, né? Então, é aquilo que o governo deseja. O governo deseja tirar a força do terceiro setor que nós temos no Brasil agora. Então, por isso que ele critica tanto as ONGs, né? As ONGs são organizações não governamentais e as ONGs não têm fim lucrativo. E as ONGs, geralmente, nos dias de hoje, são a grande voz do terceiro setor. Você pega, por exemplo, hoje, aquela menina lá,
da Suécia, Greta não sei o que lá, Thunberg, se eu trem assim. O que aquela menina fala, né, tem uma força impressionante, apesar dela ser autista, dela ser uma pessoa especial, né, de ter necessidades especiais. Mesmo assim, hoje ela é uma voz, ela representa as ONGs ambientais. E não adianta tentar vender carne, tentar vender produto brasileiro na Europa, se não tiver o selo ambiental. O terceiro setor é uma força, sim. E se o Greenpeace aqui no Brasil diz que realmente o governo tem culpa na hora de queimar, na hora das queimadas, na queimada do Pantanal, os brasileirinhos podem até ir com o presidente. Os brasileirinhos podem até se colocar do lado do presidente, falar, não existe queimada não, e etc. Mas lá do lado de fora do Brasil, o terceiro setor é uma potência. O terceiro setor é organizado. As ONGs são organizadas. Não adianta a gente lutar no mundo de hoje contra o terceiro setor dentro do mundo ocidental, né? E essa situação da sociedade civil já nos foi indicada pelo Mahatma Gandhi na Índia. Mahatma Gandhi pedia aos indianos para parar de comprar produtos ingleses e os indianos pararam. Tanto é que a Inglaterra teve que pedir perdão, porque a sociedade civil indiana deixou de consumir aqueles produtos, né? Então, o terceiro setor hoje é uma força. O terceiro setor hoje é algo muito poderoso, é muito organizado. E eles defendem eles estão em várias frontes, né? Você tem a defesa do meio ambiente, que talvez hoje está mais em voga, por causa da destruição causada pelo sistema positivista, né? E da Revolução Industrial. Você tem o combate à pobreza, principalmente agora nesta época, né, de pandemia. O combate à pobreza é algo muito importante agora nesse período, né? A gente tem também, dentro desta perspectiva aqui, depois do combate à pobreza, a assistência social, se faz muito em voga hoje. Hoje estava lendo, tá, gente, de manhã cedo no jornal, hoje já são 14,1 milhões de desempregados no Brasil. Então, isso aí já dá 14% das pessoas que podem trabalhar no Brasil hoje estão desempregadas. É um número terrível ligado à pobreza. E eles estão precisando de assistência social. E as ONGs vão fazer isso. Assistência de saúde, né? Tá vendo? Já tem hospital em Belo Horizonte que não está recebendo mais vítimas da Covid no dia de hoje, né? Assistência educacional para igualar as questões, né, de oportunidades. Reciclagem, uma coisa muito importante. Desenvolvimento sustentável é uma reflexão que deve ser também estabelecida dentro do panorama atual que nós temos dentro da nossa sociedade brasileira. Tá? Então, a democracia, então, ela é constituída pela participação do povo. É o povo que tem poder. Não vou voltar nesses elementos, mas isso ocorre desde a época da Grécia Antiga. E nós já falamos várias vezes sobre a organização da sociedade ateniense, onde os cidadãos é que vão decidir, onde o cidadão, né, não eram todos, era uma democracia aristocrática, mas o cidadão está presente na eclésia, que é uma assembleia do povo, o cidadão está presente na bulé, que é outro tipo de assembleia, né? O cidadão ele determina como que o magistrado, as leis que o magistrado deve operar. Então, o cidadão está inserido em todos os sistemas. O cidadão vai eleger os seus representantes e tudo quanto, né? Então, a democracia ela se constitui dessa forma, com a participação popular, com a participação da sociedade.
Mas acontece, né, que também nós temos que falar que não só a sociedade civil é um poder, não só a sociedade civil ela tem o poder. Logicamente que nós estamos vivendo um Estado liberal, e quando nós falamos de Estado liberal, nós falamos principalmente de liberalismo econômico. Falando de liberalismo econômico, estamos falando da burguesia. Falando da burguesia, estamos, portanto, falando do segundo setor. Se a sociedade civil é o primeiro setor, né, as empresas representam o segundo setor. E essas têm muito dinheiro, né, com certeza. Mas elas são tocadas pela burguesia. Então, nós temos a implantação dos ideais burgueses a partir de agora. Ideais burgueses que são pautados na defesa do individualismo. Cada homem, né, tem o direito de ir e vir, gastar seu dinheiro do jeito que quiser. Na igualdade entre todos, né, favorece demais. E ainda o burguês ainda sai em vantagem, porque ele é mais igual, porque ele tem mais dinheiro, né? E justamente na questão da lei, de uma lei que deve abraçar e alcançar todos os indivíduos, todas as pessoas. Aqui dentro do Estado liberal, né, a gente tem um outro sociólogo para nos iluminar, que é o Marshall, morreu em 1981. O Marshall fala que o Estado liberal ele é constituído por 3 tipos de direitos. O Estado liberal, então, é constituído por 3 tipos de direito, né? 3 modelos de direito. Direito civil, que é justamente aquela liberdade de ir e vir, né? O direito social, que é uma igualdade, por exemplo, acesso à saúde, educação, e direito político, que é justamente o direito de participar, de votar e ser votado dentro da Constituição da realidade atual que forma um país, que forma uma região. Então, hoje, nós temos basicamente estes 3 princípios e tudo quanto. Então, está aí, né? Na aula de hoje, então, nós trabalhamos justamente essa questão das liberdades e esta constituição, portanto, de setores que não são mais ligados somente ao poder político. No caso, aí, a sociedade civil e, logicamente, o segundo setor. A gente vai continuar só na semana que vem, e na semana que vem nós vamos trabalhar os sistemas e os regimes de manifestação de poder na sociedade atual. Esses sistemas e esses regimes, então, eles geralmente são de acordo com Montesquieu, né, com o executivo, com o legislativo e com o judiciário. Mas aí já é uma reflexão posterior, já é para a semana que vem. Então, hoje, eu concluo nossa aula por aqui. Alguma pergunta? Alguma colocação? Então, galera, finalizo.